Vamos dar um zapzinho? Vamos. Tá preparado aí, Gabi? Pode? Pode? Roda então, vai lá. Muito boa noite, senhor Caio Fábio. Tudo bem? Aqui quem fala é o Marlon. Agradeço aí a oportunidade de poder gravar esse vídeo, né? Através do nosso grande Daniel Wills, que me deu essa chance aí, essa oportunidade, essa porta de entrada para eu poder me comunicar com o senhor, né? Agradeço desde já e não vou gravar no meu rosto para evitar algum tipo de constrangimento, até porque o assunto me constrange bastante e eu tento falar com o mínimo de pessoas possível, né? E espero que me entenda. E eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais claro possível também. O motivo da gravação desse vídeo, né, é um problema que eu venho enfrentando aí faz alguns meses, né? Da questão do meu namoro, né? Questão do meu namoro aí, já estou namorando faz 3 meses e sou cristão, né? Sigo aí a linha, né, do cristianismo e tudo mais. Cristo é tudo na minha vida e desde criança, né, eu estou no evangelho e tudo mais. Inclusive meu pastor é até um amigo seu, né? Não vou citar o nome agora, mas já até citei uma vez. Mas assim, encontrei uma garota muito especial, muito bacana e estou amando muito essa garota, né? Pretendo ter um futuro com ela. E só que preciso me libertar apenas de um mal. Qual é esse mal? O passado dela. Temos algumas diferenças, né? E assim, no passado ela teve alguns parceiros, né? Na cama, né? Tipo assim, parceiro de transa, né? E eu tenho dificuldade de aceitar isso. Embora eu, mesmo sendo cristão, já tenha dormido com várias garotas, tenho dificuldade de aceitar isso. Isso é ridículo, isso é péssimo, isso é machista, isso é horrível, isso é o cúmulo do ridículo. Mas eu já parei para pensar várias vezes que isso é uma atitude machista, isso é um pensamento horrível, só que eu não consigo me dar com isso. Assim, na minha cabeça tem um demôniozinho dizendo, ela é safada, já dormiu com vários. E assim, ela, pelo que ela me fala, ela já dormiu com 10, mas assim, foram caras que todo mundo tem uma experiência de vida, né? Ela tem 34 anos, já foi casada e já teve as experiências dela, assim como eu já tive as minhas. Pô, eu dormi com muito mais mulher do que isso. Só que eu não consigo aceitar isso está me impedindo de ser feliz, que eu fico martirizando isso na minha cabeça. Aí eu começo a perguntar para as minhas amigas, com quantos caras você já transou? Elas pegam e falam, com 1, com 2, aí eu começo a pensar, nossa, a minha já transou com 10, ela é safada, não. E começa o demôniozinho na minha cabeça e eu não sei mais o que fazer. E tenho tantos amigos meus que traem, são infiéis, e eu sempre fui fiel nos meus relacionamentos. E eu vejo tanto cara safado aí, amigo meu que, pô, tá com a guria e fica me perguntando das minhas amigas, e aí, que dia que vamos marcar aquele esquema com aquela guria lá? E esse tipo de cara encontra as virgenzinhas, entendeu? Aí eu pergunto, e a fulana de tal, sua namorada? Fui eu que tirei a virgindade dela. Eu tô cheio de amigos que estão tirando a virgindade das namoradas. Ou seja, eles comeram geral, são infiéis, né? Sem vergonhas, enganam as meninas e ainda conseguem as virgenzinhas para namorar e casar. E eu, que pô, sempre fui fiel, sempre fui um cara que respeitador, né? Sempre busquei respeitar as meninas. Encontro uma menina que já transou com vários. Aí às vezes eu fico me sentindo injustiçado por causa disso. Isso me fere, mas só que assim, é uma coisa normal. A minha namorada transou com outras e isso é normal, mas quem disse que o meu coração aceita isso? Meu coração dói. Agora, assim, tem dias que eu fico tranquilo. Tem dias que, às vezes, eu converso com o Daniel Wills, que inclusive me ajuda muito, né? Em conselhos, né? Um cara assim que, pô, é um irmão que eu tenho pra mim, que eu amo muito esse meu irmão, o Daniel Wills. Mas tem dias que eu parece que tem um demônio dentro de mim, cara, que não consegue aceitar isso. Então tem dias que eu tô tranquilo, ela teve o passado dela, tá ótimo, mas aí tem hora que
me dando a fazer pergunta pra ela, e ela já tá de saco cheio disso. Ela, poxa, deixa de ser chato, meu amor. Poxa, tantas vezes você vai ficar me perguntando isso. E eu sei que eu tô sendo chato, mas eu preciso me libertar de alguma forma. E eu tô gravando esse vídeo aqui, mas assim, com o coração na mão, porque ou eu vou ter que largar ela e procurar uma virgem, né? Ou uma outra que tenha dado pra 2 só. Ou eu tenho que aceitar. E como que eu vou aceitar isso? Eu já fiz oração, Jesus me liberta. Eu tô sendo estúpido, eu tô sendo covarde, eu tô sendo o pior cara do mundo. Mas eu quero parar de ser. Eu não quero mais comentar com ela esse assunto. Eu preciso aceitar a ideia de que ela teve parceiros no passado e que agora ela tá comigo. Entendeu? Eu sei que isso está ligado muito à autoestima também, né? Que a minha autoestima tá lá embaixo. Tudo bem, mas... poxa, eu preciso pelo menos aceitar isso. E eu quero a sua ajuda pra aceitar isso, entendeu? Eu sei que aí por trás tem um pensamento machista, tem um... Tá, tudo bem, mas eu só quero que você me ajude a parar de pensar no passado dela, porque isso me machuca. E eu quero parar de ser esse cara estúpido, mas eu preciso de ajuda, entendeu? Então é isso, Caio. Um forte abraço para você e toda a sua família. E nos vemos logo mais, tá bom? Um abraço a todos. E obrigado mais uma vez por me permitir participar disso aí. Valeu, um abração. Tá bom, meu filho. Olha só, acho que o Braulio podia ser muito útil a você nessa conversa no particular, se você quiser conversar depois com o Braulio. Procure o Braulio aí no Facebook, barra Braulio Nápoles. Ele não vai conseguir agora porque está casando. Então, Estou casando. Só vai voltar ativo em dezembro. Isso. Se você quiser, no cotidiano, conversar com ele, faça isso, continue a conversar com o Daniel. Agora, filho, não dá para perguntar aqui agora, só dá para supor. Eu pergunto, você teve uma história religiosa? Isso parece muito, não estou dizendo que tem que ser, mas parece muito, com meninos criados na igreja, na religião, com aquela história do eu vou me guardar, vou me purificar. Pai e mãe sempre, dentro da religião, dão aquela ênfase em encontrar uma menina não rodada. Isso é uma preocupação de pais crentes. E é objeto de preconceito em famílias crentes. Não, você está namorando uma menina rodada. Então, me fala do teu pai. Não estou dizendo para você me procurar para me contar isso, porque eu nem terei tempo, mas pergunte-se sobre como é que seu pai tratava essa história de mulher rodada, como é que a sua mãe tratava isso, como é que a cultura familiar estabelecia. Tem gozação na família em relação a quem fica com mulher rodada e quem não fica com mulher rodada, porque em geral esse é um comportamento aprendido em casa. É uma cultura. É uma cultura de pai, de mãe, de irmãos, de tios. Sim. Quando se torna também algo da igreja, fica mais forte ainda. Eu sei porque essa foi uma cultura da minha casa. Meus pais eram muito generosos, especialmente meu pai. Mas minha mãe cresceu presbiteriana. A mãe dela era protestante, mais do que tudo. Parecia que tinha sido secretária do Martinho Lutero, a mãe velhinha. Foi? Muito, a mãe velhinha? Protestante demais. Secretária de Lutero. E como ela fez o sacrifício de não ter homem nenhum na vida, porque ela casou e o meu avô materno, o avô por pai da minha mãe, vovô Firmino, era um mulherengo naquele tempo em que não havia camisinha de Vênus, preservativo, o negócio era no cacete mesmo. No couro. No couro. E ele era um cara que pegava uma mulher por noite. Nossa. Uma variedade de mulher. Então imagina quantas gonorreias esse cara não teve. Não tinha muito isso. Aí quando ele chega em casa todo gonorrento, e a minha avó vai querer procurar a minha avó, voltando de uma viagem, minha avó disse, você nunca mais me toca. Cuidou dele, não só daquela gonorreia, mas de outras. Ele acabou contraindo sífilis. Nossa. Que naquele tempo era comum. Hoje em dia está voltando. Está voltando aí. Então naquele tempo
a exposição venérea, sexual, era tão grande quando o cara era promíscuo, que promiscuidade equivalia a sífilis praticamente. E vê a quantidade de intelectuais, poetas, músicos que morreram de sífilis, ou reis, príncipes, aquele acesso a tantas mulheres que queriam, podiam vir lindas como viessem, mas é a promiscuidade que cria o ambiente do sífilis, da doença venérea, não importando os contornos, se são belos ou não. Dá até a impressão de que só pega em mulher feia. Não. E em homem desdentado, não. Não. Isso vem das mais altas cortes. Então ele era assim, e só parou de ser assim quando adoeceu de morte e ficou alguns anos morrendo com as consequências da sífilis. Muito antes de eu nascer, a minha mãe ainda era pequena quando ele morreu, ainda era adolescente. E a minha avó renunciou a isso tudo, nunca mais quis nenhum homem perto dela. Conclusão, ela ficou como resultado disso tomada por essa ideia da mulher rodada. Uma mulher que tivesse tido 2 homens já era rodada. Uma mulher com 4, meu Deus, era uma transviada para minha avó. Essas meninas de hoje, que chegam aí aos 30 anos, já tiveram 20 homens, 15 homens. Para minha avó, todas elas cairiam na categoria de putas. Nossa. Assim, inapelavelmente. Minha mãe não era assim, tão assim, mas minha mãe era o tipo da mulher que, quando meu pai disse que iria se separar dela porque tinha uma amante, ela disse, pode ir, porque eu não terei nunca mais homem nenhum na vida. E eu sei que ela era do tipo que nunca mais teria nenhum namorado, nenhum noivo, nenhum casamento, nunca mais. Era a decisão dela. Você cresce ouvindo isso, e aí depois, meu pai, que ficou, se guardou virgem até 26, 27 anos de idade para casar com a minha mãe, que casou virgem. Isso é uma cultura poderosa. Do lado dele era a educação do meu avô. Do lado da minha mãe é toda essa história protestante, a sexualidade. Papai deixou de ser católico, mas não deixou aquela ética de conduta católica. Foi deixar depois de casado, quando se amaziou. Sim. E, enfim, isso tudo formou o caldo da minha criação. Eu tenho primos que cresceram também com a mesma construção cultural. Tenho um primo ou 2 que só foi... A maioria não, a maioria, como eu, que fui iniciado sexualmente muito novinho, nenhum deles foi como eu, mas eles aí pelos 13, 14 já estavam sabendo como era. Já estava dando sapeca. Já estavam. E as meninas demoraram um pouco mais, mas aí com 17, 18 a maioria já estava... Isso na década no início dos anos 70, final dos anos 60. Então, é uma cultura muito forte de antipromiscuidade ou de repulsa a qualquer variedade. Eu fui a grande ovelha negra da família nesse aspecto, não só dentro da casa do meu pai, mas na família toda. Desse cara que tem muitos e tal, e muitos relacionamentos. A maioria, se eu tive dezenas, a maioria teve ali 5, 6, 7 naquela época. Aí casaram. E não havia aquela proliferação que havia em mim. Então eu também nunca tive nenhuma mulher comigo que não fosse uma mulher sem ser rodada. Quando eu digo assim, para ficar comigo. Sim. Eu tinha aquela variedade de mulheres que eu não perguntava o pedigree, bastava ser bonita e interessante. É porque você estava rodando com elas. Estava rodando com elas. Mas na hora de ficar... Na hora de frear. De frear e levar para casa, era sempre uma menina sem muita história. E isso é possível quando você é novo. De encontrar ainda, quem sabe, pode ser... atrás do preconceito, do machismo e de tudo mais. Eu estou falando agora só da estatística e não dos elementos do machismo e do preconceito. Tá.
isso é mais factível quando você é novo. De encontrar uma menina virgem, ainda mais nos nossos dias. Aí tem que ser muito novo. Porque as meninas não são mais virgens desde muito cedo. E nem os meninos. Então é uma tarefa quase impossível. Você encontra meninas que já transaram, que decidem não transar mais. Tipo, vou me guardar. Mas já deram lá as suas transadas. Quando o cara, todavia, tem essa fixação que você tem, não existem praticamente mulheres para eles no mundo. E ainda tem mais um detalhe em você. Você sente inveja dos que estão pegando as virgens e desvirginando. E você compara isso, eu queria que você lesse o Salmo 73. Você compara isso com você, invejosamente. Eu me guardo, eu me santifico, eu me purifico. Eu acho injusto. Eu sou fiel com as minhas namoradas. Eu já tive muitas, mas nunca traí ninguém com quem eu estava. Esses todos traem. Aí a inveja comparativa está tomando conta do teu coração. Por trás de tudo que tem uma grande inveja. Grande inveja. Tem o preconceito, tem o machismo, tem síndrome de onipotência, que é uma coisa que crente tem muito, essa impressão de que porque ele é de Deus, ele vai ser premiado. Ele vai ser premiado com uma mulher com lacre. Sim. E venha quase que trazida pelo anjo Gabriel. Você veja a viagem maluca da sexualidade dos crentes. Mas o que tem lá na base disso tudo é uma necessidade de remuneração divina à sua fidelidade. O que lateja lá na base dessa insegurança é também a comparação e a inveja. Estão presentes. Por isso que você se sente tão horrível. Você sabe que lá no fundo que tem isso. Agora olha só, cara. Ninguém casa ou namora com uma mulher que foi casada de 36 anos, 35 anos de idade, achando que vai encontrar novidade, não é? Num caso desse, se você tem idade para isso, se você tem maturidade para esse encontro, você tinha já que saber que assim como você teve uma vida antes da sua, ela também teve uma vida antes de você. E não é isso que importa. Importa é que se a convergência desse encontro produz algo que é extraordinariamente melhor do que qualquer coisa que ambos já tenham tido antes. Se não for assim, desiste. Eu acho que você não está maduro para namorar essa mulher e ela vai descobrir logo logo. Se você continuar assim, é questão de tempo. Ela vai ficar cansada, vai ser insuportável. Agora examina essa inveja aí dentro, a insegurança latente nem se fala, é total. E o caldo dessa cultura no qual você foi criado, na qual você foi criado, que estabeleceu uma referência irreal como possibilidade de relacionamento concreto na sociedade presente, na qual você inescapavelmente vive. Vamos lá, minha gente, ainda temos 20... Uma certa infantilidade, né? Total. Ele é amigo do Dani, eu prefiro que ele continue conversando com o Daniel. Fica à vontade. Porque se eu não te conhecesse, se você chegasse virgem aqui, você já tinha apanhado mais do que cachorro doido que caiu de mudança. Eu estou tratando assim com aquela meiguice de quem trata um amigo do Dani, com todo o amor paterno pelo Dani transferido para você. Bacana.